Com a palavra, o senhor José Rainha. Está o depoimento nas condições de testemunha e pode ter certeza que vou dizer a verdade daquilo que for questionado. Com a palavra, deputado Ricardo Salles. Senhoras e senhores, bom dia. Senhor José Rainha, obrigado por ter comparecido e, acima de tudo, pela sua fala agora de que, não obstante tenha o seu habeas corpus concedido pelo ministro Fux, à sua disposição em responder as questões que lhe forem dirigidas, evidentemente, não aquelas que possam lhe imputar qualquer responsabilidade pessoal. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor o seguinte. O senhor hoje, a sua atividade remunerada para a sua sobrevivência decorre do quê? Do trabalho que eu tenho no campo. O trabalho que o senhor tem no campo, em qual local? Sou assentado no assentamento Che Guevara, município Mirante, Paranapanema. E lá o senhor produz e vende os alimentos? Como é que funciona? Produção, várias produções. Do quê? Mandioca, feijão. E vende para onde? E no mercado local, às vezes para a indústria. Por exemplo, a mandioca, indústria de fécula. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte. O senhor foi do Movimento Sem Terra, do MST? Fui. Até que ano? 2003, por aí. E o senhor saiu do Movimento Sem Terra e criou um novo grupo chamado Frente Nacional de Luta. De luta. E por que o senhor quis sair do MST e ir para a FNL? Deputado, como diz o senhor, todos os movimentos têm suas divergências. E a minha ordem de divergência política que tive com o MST, eu prefiro dizer que levarei para o cemitério. O senhor foi expulso ou o senhor quis sair do MST? Saí. Mas tive muito boa relação com o governo Dilma, com o governo PT, do Lula, muito boa relação. E, aliás, tenho orgulho de ter frente ao país um presidente que trabalhou muitas questões sociais e hoje trabalha, principalmente no que diz respeito à reforma agrária. A FNL não tem personalidade jurídica, correto? Sim. Por que os senhores nunca se preocuparam em criar um CNPJ para a Frente Nacional de Luta? Ou um estatuto, ou uma regra? Porque é movimento social. Então, não tinha necessidade de criar CNPJ, porque tem associações, cooperativas. Então, um movimento que luta por uma causa, uma bandeira social. Quando os assentamentos, quando as áreas para desapropriação são escolhidas, ou áreas para invasão são escolhidas, qual é o critério utilizado? Por que vocês escolhem a propriedade A, ou a propriedade B, ou a propriedade C? Bom, eu queria dizer, deputado, talvez me estender, que nós, no caso do movimento social, eu estou no Pontal do Paranapanema há 30 anos, um pouquinho mais, e nós tratamos no Pontal das terras públicas. Então, se tratando de terra pública, se trata de terra destinada à reforma agrária. Não é verdade, mas tudo bem. Se me permitir, eu gostaria de estender um pouco a minha fala nesse sentido, se me permitir, e de dizer para Vossa Excelência, para todos os plenários, deputados, deputadas, a reforma agrária se faz necessário nesse país por uma dívida que nós temos com os índios e com os negros. Se faz necessária desde que aqui se aboliu a escravidão. E é preciso se fazer por isso. E não é o José Rainha e liderança que defendeu a reforma agrária nesse país na história. Vão se lembrar aqui de tantas lideranças importantes, entre elas José Bonifácio, por exemplo, Vossa Excelência, em que ele defendia que esse país quisesse ser grande, com muita dignidade, ele tinha que fazer 3 coisas. Primeiro, tinha que abolir a escravidão. Segundo, tinha que trazer a universidade. Terceiro, tinha que fazer a reforma agrária. Joaquim Nabuco foi na mesma direção. José Rainha, deixa eu só pedir, precisa. para não discorrer muito, eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta que eu lhe fiz. Deputado, eu estava dissertando sobre a questão da reforma agrária e o que ela faz necessária. Eu queria passar a mão de Vossa Excelência, no Pontal do Paranapanema, que eu especifiquei há 30 anos, do que significa, o que é o Pontal. Talvez podia virar
Aqui, deputado, tal que é terra pública, tal que é terra particular, tal que é terra que estão com ação discriminatória, tá a terra que já foi discriminada, tá os assentamentos. Então, aqui, nós sabemos, no Pontal, aonde nós pisamos. Segundo, eu queria entregar a Vossa Excelência uma sentença transitada e julgada no Pontal do Paranapanema, o 14º perímetro, com o número do processo, com a sentença, só de um perímetro, de 80 mil hectares de terras públicas, e o mapa de onde estão localizados. Gostaria de entregar a Vossa Excelência também as terras que foram regularizadas, uma por uma, dentro desse perímetro. E também entregar a Vossa Excelência os mais de 6 mil famílias assentadas no Pontal do Paranapanema que foram fruto de ação do governo Franco Montoro e do doutor Mário Covas. E que hoje, Rosana, Euclides e Teodoro e Mirante só não está no mapa da fome graças a esses assentamentos. Isso foram todas em cima de terras públicas. Então, a ação que nós temos feito, especificamente o atuo no Pontal, tem sido em cima de terras públicas. Que hoje, né, uma lei que está tramitando, que tramitou na Assembleia Legislativa, transformou lei para permitir a legalização, está sendo questionada da sua inconstitucionalidade no Supremo Tribunal. Espero que a ministra Carmen Lúcia define favorável ao pedido, já que tem posição da PGR, do Advocacia Geral da União, como terras públicas. E o nosso governador, né, como excelente governador no Estado de São Paulo, possa tomar as medidas que tomou o doutor Mário Covas e o Franco Montoro, destinar essas terras para a reforma agrária. Então, a pergunta em si é essa. Então, as terras que nós estamos trabalhando e as ações que são feitas pelos trabalhadores, não por liderança, por determinação, a causa está aí. São terras públicas. E, no Brasil, são terras improdutivas. Eu queria dizer para o senhor, se o senhor conhecia a região do Pontal, quando cheguei, que tinha 700 famílias assentadas aí por volta de 1991 que eu cheguei. Se o senhor pegar a cidade que o senhor visitou, de Rosana, e Euclides da Cunha, Teodoro Sampaio e Mirante, vão pegar esses 4 exemplos, onde está mais impactado o assentamento, eram umas cidades mortas, cidade que não tinha vida. O índice de DH lá das pessoas era lá embaixo. Hoje, se o senhor pegar essa cidade, o que movimenta o comércio, o que movimenta as agentes bancárias, que antes estava fechado, como Mirante, um exemplo concreto do Banco do Brasil, que foram reabertas, a Caixa Econômica que veio para Teodoro, graças aos assentamentos. Se eu pegar as cooperativas, que por exemplo, a Corpermoto e outras, a Cativa, que chegou em Teodoro, e se o senhor pegar as filiações que tem hoje nessas cooperativas, deputado, é importante levantar isso. A Corpermoto, 75% dos seus filiados são assentados. E ela cresce a cada dia que passa. É importante a gente falar isso. Então, essas cidades mortas. Então, os assentamentos, com toda dificuldade, eu concordo com Vossa Excelência, muita dificuldade mesmo, o senhor sabe que não é fácil a agricultura, mas eles têm índice, hoje mostrado, por uma região pobre e por um país que nós temos, na pobreza que vivemos, na miséria, do desemprego, na realidade que nós estamos, né, a saída que nós temos para essas regiões pobres é nós mexer na propriedade da terra improdutiva. E os assentamentos, eu estou falando do Pontal, deputado, nós estamos falando que as ações do governo foi exatamente o impacto nas terras públicas e a viabilidade dessas terras para a reforma agrária. E outra coisa que eu queria falar, deputado, que é importante vocês anotarem, a questão ambiental. Se você olhar todas essas áreas impactadas pela região, pelo problema ambiental, todas têm, por lei, obrigatoriamente, ter 20% de reserva florestal. Isso é importante dizer, o quanto isso contribui para o meio ambiente, para a sociedade. Não estou provocando, eu estou perguntando. Pergunta para o senhor então, objetivo. eu queria responder a pergunta. Qual é a relação daquele grupo político com a deputada Sami? Mas eu fiz questão, se me perdoa se eu não fui, entendeu? Mas eu gostaria de dizer, as relações que eu tenho com os deputados, né, que estão no campo da defesa da reforma agrária, são fraternas. São essas. Na causa que nós defendemos, da história que eu comecei a dizer aqui, né, da nossa causa, do trabalho em defesa da reforma agrária, são essas relações. Mas nenhuma.
como outros, o senhor está falando da deputada Sâmia, com outros deputados que não estão nem nesse campo, quer dizer, no campo da esquerda. Desculpa, eu já entendi a sua resposta. Não só a Sâmia Bonfim. Eu tenho certeza, o senhor fez campanha na região e deve ter voto na área assentada, de acampado, que o senhor levou a propaganda e convenceu as pessoas. Eu estou dizendo essa democracia. Né? Então, é nesse aspecto que eu estou dizendo. O acampamento, o assentamento, não é uma porteira fechada. Não, minha senhora, não. A senhora pode também, daqui a pouco, tomar qualquer atitude, ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? Combinado, presidente. Eu quero meus 3 minutos, por gentileza. Advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates. A minha questão de ordem é com o senhor, presidente. O senhor, na condição de presidente, o senhor olhou para a deputada Sâmia Bonfim e disse para ela eu não sou orador, deputada. Calmante e eu comer não um sou... hambúrguer. O senhor, eu tenho 3 minutos, eu vou falar. Não, membro pode fazer questão de ordem, presidente. Pode falar, Carolina de Sônia, eu não sei qual é o problema com A senhora não é membro, não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membro. A senhora não é membro, não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membra. A senhora não é membra. A senhora não é membra. A senhora pode ser homem, pode ser mulher, a senhora não é membra. Só um minutinho, deputada Thalíria, questão de ordem. Obrigada. Qual é o artigo, deputada? Vou falar. Questão de ordem. Artigo 41. Inciso 8º. Combinado com o artigo 268 do Regimento Interno, que fala que se algum deputado cometer qualquer excesso, ele deve ter repressão disciplinar. E veja, quem cometeu excesso nessa comissão foi justamente o presidente de uma comissão parlamentar de inquérito. Não só ele, Por favor, vamos respeitar a fala da deputada. Como alguns deputados aqui que estão atacando parlamentares eleitas. O que o senhor fez? O senhor se dirigiu à deputada Sâmia Bonfim e disse para ela procurar um hambúrguer. O senhor se dirigiu a nós duas e falou para que procurássemos um remédio. O senhor é presidente de uma CPI. Deixa ela falar, por favor. Vamos deixar a deputada falar. O senhor é falar. presidente de uma CPI. O senhor não tem vergonha de envergonhar o parlamento brasileiro e atacar mulheres eleitas? Ih, já vitimizou. Essa casa... O senhor cale a sua boca, porque eu estou no meu tempo. Não me interrompa. Interrompa o quanto eu quiser. O senhor fique em silêncio, porque eu estou no meu tempo. É inadmissível que numa comissão parlamentar de inquérito, deputadas eleitas sejam atacadas por qualquer deputado, em especial pelo presidente dessa casa, pelo presidente dessa comissão. A gente está aqui defendendo a justa luta por reforma agrária, enquanto vocês estão defendendo criminalizar movimento social e liderança de movimento social. E ao defender a luta pela reforma agrária num país marcado pela concentração fundiária, porque para isso fomos eleitas, e olha, que honra que os sem terra, os sem teto nos apoiem, muito melhor do que ser apoiado por representantes do garimpo legal, por grileiros, por aqueles que querem exportar madeira ilegal, porque nós temos lado, nosso lado é o lado daqueles que estão lutando por dignidade, daqueles que sabem que a mãe de todas as reformas é a reforma agrária, sabem que para a gente Ela já não está mais fazendo questão de ordem, ela está fazendo discurso. A senhora fique no seu lugar, porque eu estou falando. E por isso, porque nós não somos perseguidos pela PF. Não somos perseguidos pela PF por possíveis crimes, mas defendemos a reforma agrária. É por isso que este presidente misógino, machista e investigado pela PGR tenta atacar a nós deputadas. Mas nós seguimos do lado certo da história. O lado certo da história é o lado da luta pela reforma agrária, da luta pela democratização do acesso à terra.